mas por dentro ela já não tinha mais vida verdadeira. Aquela árvore estava morta. E essa ilustração me fez lembrar sobre a igreja. Porque às vezes a igreja pode parecer assim, com uma estrutura, programação, movimento, muito bela por fora e chama muita atenção, mas sem vida de verdade. A vida que vem do Espírito, a vida que nasce da palavra, a vida que se mostra na comunhão, no partir do pão, na oração, no amor prático, na missão. Quantas igrejas que nós vemos hoje em dia, que possuem muitos espetáculos, muitos eventos, investem muito na estrutura, nas programações, mas por dentro estão mortas. Não conhecem o Evangelho verdadeiro. Sem frutos, sem conversão, sem Cristo. Hoje nós vamos olhar para esse livro de Atos capítulo 2 e ver o retrato de uma igreja que não apenas parecia viva, ela era viva. E o que é uma igreja viva? A grande ideia desse texto nos resume, e eu gostaria que você memorizasse essa grande ideia, que é assim: uma igreja viva se revela por uma vida coletiva centrada em Cristo. Uma igreja viva se revela por uma vida coletiva, relacionamentos, mas centrada em Cristo. Essa é a mensagem principal presente nesse texto de Atos, capítulo 2, dos versículos 41 ao versículo 47. E qual que é o contexto desse livro que a igreja tem estudado? Bom, o livro de Atos ele é a continuação do Evangelho de Lucas, né? E ele tem o objetivo de mostrar, como o próprio versículo 1 de Atos, capítulo 1 diz, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, se os evangelhos relatam o ministério terreno de Cristo, enquanto ele ainda estava vivo, Atos ele mostra a continuidade da obra de Jesus por meio do Espírito Santo e por meio da igreja. Então, logo no primeiro capítulo de Atos que nós estudamos, nós vemos Jesus ressuscitado. E ele instrui os discípulos por mais de 40 dias, prometendo o Espírito Santo. E o capítulo 2, então, ele marca um divisor de águas. Porque o Espírito Santo vem ao mundo, é derramado no dia de Pentecostes, cumprindo a profecia de Joel no passado. Os apóstolos, então, como nós vimos, são capacitados a falar em outras línguas. Uma multidão internacional ouve a mensagem no seu próprio idioma. Pedro se levanta, prega com ousadia a respeito de Jesus. Ele chama o povo ao arrependimento e então cerca de 3.000 pessoas se convertem naquele mesmo dia. E então nós chegamos no texto de hoje. E o trecho de Atos capítulo 2, versículos 41 a 47, mostra o que aconteceu depois da conversão. Depois do Espírito Santo vir ao mundo. Então o foco sai da multidão e se volta para a comunidade que nasceu da pregação do Evangelho. Esse é o foco presente nesse texto e no decorrer do livro de Atos, né? Porque o Espírito Santo ele não apenas gerou decisões individuais, ele formou um povo novo, com um novo estilo de vida, uma nova visão, uma nova mentalidade, um novo coração centrado em Cristo. Por isso que a grande ideia diz: uma igreja viva se revela por uma vida coletiva centrada em Cristo. É por isso que não tem como ser cristão e estar fora da igreja. Não existe crente desigrejado. Não caia nessa. Se você é cristão, é necessário que você esteja dentro de uma comunidade eclesiástica, que é o povo de Deus, a família de Deus. E esse texto mostra muito bem isso, porque a mesma fé que nos une a Cristo, nos une com o povo de Cristo. A Bíblia não conhece essa fé solitária, isolada, desconectada da comunhão. Ser igreja não é uma opção extra. É parte da identidade de quem nasceu de novo, de quem conhece a Cristo e faz parte do povo de Deus. Quem rejeita a igreja, rejeita o plano de Deus.
E esse parágrafo final que nós lemos é um retrato daquilo que Deus deseja para o seu povo. Deus deseja uma igreja viva. E então o texto apresenta 5 marcas de uma igreja viva. A primeira marca, no versículo 41, uma igreja viva nasce da aceitação do Evangelho. A segunda marca, no versículo 42, uma igreja viva persevera na palavra e na comunhão. A terceira marca, no versículo 43, uma igreja viva teme a Deus e manifesta o poder do Espírito. A quarta marca, nos versículos 44 e 45, uma igreja viva vive a unidade e generosidade prática. E por fim, a quinta marca, uma igreja viva cultiva a unidade, alegria e testemunho, nos versículos 46 e 47. Essas 5 marcas de uma igreja viva que nós iremos estudar nessa manhã. Então acompanhe a primeira marca de uma igreja viva que Deus mostra aqui no livro de Atos, que uma igreja viva nasce da aceitação do Evangelho. Vamos ler comigo o versículo 41. O versículo 41 diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, a primeira marca da igreja viva não está na estrutura, no número de ministérios, na quantidade de membros, está no nascimento. E uma igreja só nasce de verdade quando há a pregação fiel da palavra, quando há a exposição fiel das Escrituras e há uma resposta sincera do coração. Por isso o versículo 41 deixa claro isso, né? Os que aceitaram a mensagem. O que significa aceitar a mensagem? Não é simplesmente gostar da pregação, né? Se emocionar com a música ou concordar com os princípios morais do cristianismo. Aceitar a mensagem significa responder o Evangelho com arrependimento e com fé. Como Pedro havia dito no próprio versículo 38, volte um pouquinho no texto de capítulo 2, versículo 38 diz assim: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, aceitar a mensagem envolve quebrantamento verdadeiro. Envolve um reconhecimento pessoal do pecado, um arrependimento genuíno, e entender e crer na mensagem de Jesus, e uma entrega total da sua vida a Cristo Jesus. E é interessante porque muita gente acha que aceitar a Jesus é você fazer uma oração quando você é criança, recebendo Jesus no seu coração, e se você fez essa oração, então você vai para o céu. Só que não é isso que as Escrituras dizem. Aceitar a mensagem significa se arrepender, reconhecer e entregar-se toda a sua vida para Cristo. É esse tipo de aceitação que dá origem a essa igreja viva que nós vamos. E o versículo continua e ele mostra que o batismo é o sinal visível dessa nova vida. Olha o que diz o versículo, a continuidade do versículo, né? Ele diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados. Então, isso é coerente com todo o Novo Testamento. O batismo nunca é tratado como um ritual vazio, mas é uma expressão pública da fé. É um ato de obediência, de identificação com Cristo, de separação para Deus. Romanos 6,4, você não precisa abrir, mas diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Ou seja, o batismo tem que ser uma resposta à transformação interior. E é uma manifestação daquilo que aconteceu já dentro de nós. Por isso que o batismo não salva, mas ele testemunha aquele que foi salvo. Porque é uma manifestação do nascer de novo que acontece dentro dos nossos corações, né? E depois disso, a Bíblia diz que 3.000 pessoas foram acrescentadas naquele mesmo dia, sem templo, sem estrutura, sem nenhuma programação, mas apenas com a palavra, com o Espírito Santo agindo naquele lugar. Isso mostra que o poder que vem para salvar, ele vem de Deus. Não vem mais de estratégias humanas.
não vem de nada terreno, é da pregação fiel do Evangelho que Deus usa para transformar a sua igreja e para converter aqueles que estão perdidos. 1 Coríntios 1, 21 afirma: agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura do Evangelho. Então essas 3.000 pessoas não estavam procurando uma nova religião. Eles foram alcançados pela graça. E agora eles se tornaram parte de um povo novo. E a igreja nasce assim, com pessoas que antes estavam mortas em seus pecados, mas agora foram vivificadas em Cristo. Então formam um povo novo. E qual a aplicação disso para a nossa vida? A vida da igreja começa por uma escolha espiritual. Você pode frequentar os cultos, você pode cantar as músicas, até servir em algum ministério, mas se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus como seu Salvador e Senhor, você ainda não faz parte dessa igreja verdadeira. Você ainda não faz parte dessa igreja. A pergunta mais importante da sua vida não é qual ministério você serve ou o que você tem feito, mas você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Sem conversão verdadeira, não existe igreja viva. Existe ajuntamento, tradição, religião, religiosidade, mas não tem vida. Por isso a grande pergunta é: você já fez essa escolha? Você já respondeu ao Evangelho com arrependimento, com fé? Você já reconheceu o seu pecado e a santidade de Cristo? Essa é a escolha que muda tudo. Essa é a escolha que decide o seu destino eterno. Essa escolha que dá início à vida da igreja e que forma uma igreja viva. Porque a primeira marca da igreja, de uma igreja viva, é que ela nasce da aceitação do Evangelho. Agora vamos continuar a exposição e ver a segunda marca de uma igreja viva, que ela persevera na palavra e na comunhão. Leia comigo o versículo 42. Versículo 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, se no versículo 41 nós vemos o nascimento da igreja, aqui no versículo 42 nós vemos o desenvolvimento da vida da igreja. Porque a fé verdadeira, ela não termina na conversão e no batismo. Ela continua com uma perseverança constante. Por isso que o versículo diz: eles se dedicavam. Então o termo grego usado aqui tem a ideia de constância, de permanência, de apego insistente. Não é algo ocasional, nem superficial, é um compromisso. E esse compromisso exige dedicação. Então uma igreja viva, ela não é formada apenas por conversões repentinas, mas por discípulos persistentes. O verdadeiro avivamento não começa e não termina num apelo no final do culto. Ele continua com vidas enraizadas na palavra, no Espírito, numa constância, numa perseverança. Agora, eles se dedicavam ao quê? O versículo diz: eles se dedicavam, primeira coisa, ao ensino dos apóstolos. Então, uma primeira marca da perseverança da igreja é a fidelidade doutrinária. Porque a igreja não é moldada por opinião popular, por tendências culturais, por aquilo que está na moda. Ela é moldada pela verdade revelada nas Escrituras. A base do ensino apostólico era a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E era essa a doutrina de Cristo, e era nisso que aquela igreja se fundamentava, se baseava e se dedicava. Ou seja, uma igreja bíblica, uma igreja viva é uma igreja bíblica. Uma igreja viva é uma igreja bíblica. João 8,31 diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Isso significa que uma igreja que não ensina a verdade, ela morre espiritualmente. Pode ter multidão, pode ter música, carisma, mas sem doutrina, ela perde a sua alma. E o versículo continua então dizendo: eles se dedicavam então primeiro ao ensino dos apóstolos e continua: à comunhão, a partir do pão
e as orações. A palavra aqui comunhão, koinonia, né, não é apenas uma socialização ou uma amizade, é compartilhar a vida com Deus. É ter vínculos espirituais profundos e partilhar a sua vida, um relacionamento íntimo e a fé comum em Cristo Jesus. O partir do pão aqui, que nós faremos hoje, provavelmente se refere tanto às refeições compartilhadas, então eles estavam sempre tendo aquele momento de comunhão juntos, comendo uns com os outros, mas também a ceia do Senhor, que Deus separou como um momento sagrado. E por fim, ele fala das orações, porque as orações mostram que a igreja viva é uma comunidade de intercessão, da dependência do Espírito. Ela busca o Senhor através da oração. Resumindo, irmãos, uma igreja viva é um povo que caminha junto, que ora junto, que parte o pão junto, que carrega o fardo um do outro e vive então como essa família espiritual. Imagine que você tenha comprado um carro novo, mas não apenas qualquer carro, talvez o carro mais tecnológico possível, o último Tesla que foi lançado recentemente. Ele é cheio de recursos, ele faz coisas que nós não conseguimos nem imaginar, de tantas ferramentas tecnológicas que o carro tem. Mas então você comprou esse carro, mas você nunca leu o manual. Você usa o carro do jeito que você acha melhor, troca o óleo quando você sente vontade, aperta os botões lá de qualquer jeito, aparecem alguns sinais no painel do carro e você simplesmente ignora e continua usando o carro. Ele pode até funcionar. Você pode usufruir dele por um tempo. Mas cedo ou tarde o carro vai dar problema. Porque ele foi feito para funcionar de acordo com as instruções do fabricante. E você precisa seguir aquelas instruções. A igreja, ela é a obra de Deus. E ela só vive de verdade se ela seguir o padrão do Criador. E a palavra de Deus, é o nosso manual. É a nossa fonte de instruções. Uma igreja que não se dedica ao ensino apostólico, ao ensino da palavra, pode parecer ativa, mas ela está morta. E que aplicação isso traz para as nossas vidas? Perseverança exige dedicação pessoal e relacional. E a pergunta é, como é que está a sua dedicação, em primeiro lugar, à palavra de Deus? Você se alimenta das Escrituras? Você tem fome de crescer no conhecimento de Cristo? Ou você se contenta com poucos trechos no Instagram de pregadores famosos? Ou você se contenta com apenas domingo de manhã, 1 hora aqui ouvindo a palavra de Deus? E a comunhão? Você tem vínculos espirituais reais na igreja? Ou você vive no isolamento? Você participa da igreja com sinceridade, oração e cuidado pelos outros? Ou você não tem nenhum relacionamento? A fé madura não é só entre você e Deus. Atos deixa isso claro. Mas entre você e o povo de Deus. Igreja viva não é feita de frequentadores, mas de discípulos que amam a verdade e amam uns aos outros e se dedicam nesse propósito. Porque a segunda marca de uma igreja viva é que ela persevera na palavra e na comunhão. Está fazendo sentido? Vamos retomar então a grande ideia. A grande ideia desse texto é: uma igreja viva, ela se revela por uma vida coletiva centrada em Cristo. Uma igreja viva se revela por uma vida coletiva centrada em Cristo. E nós estamos vendo 5 marcas dessa igreja viva. A primeira marca é que ela nasce da aceitação do Evangelho. A segunda marca é que ela persevera na palavra e na comunhão. E agora nós vamos para a terceira marca de uma igreja viva, que ela teme a Deus e manifesta o poder do Espírito. No versículo 43, acompanha a leitura comigo. Versículo 43 diz assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.
Então, se os versos anteriores mostravam a fundação e a formação da igreja, aqui nós vemos a atmosfera espiritual que envolvia aquela comunidade. O texto nos leva a perceber que uma igreja viva não apenas ensina corretamente, não apenas persevera na palavra e na comunhão, mas ela caminha em temor e poder. O versículo 43 começa dizendo: todos estavam cheios de temor. Esse temor aqui, irmãos, não é um medo de punição, não é um medo, né, do castigo de Deus. O temor bíblico, ele é uma reverência profunda diante da grandeza e da santidade de Deus. É reconhecer quem Ele é e quem nós somos diante dele. É isso que significa temer a Deus. Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Em outras palavras, uma igreja que não teme a Deus, não conhece a Deus. Hoje, muitos ambientes eclesiásticos perderam esse senso de reverência. Transformaram o culto em entretenimento, o altar em palco, a pregação em discurso motivacional. E com isso, eles perderam a presença do Espírito. Porque o temor do Senhor é o solo fértil, onde a vida espiritual floresce. O temor do Senhor é o solo fértil, onde a vida espiritual floresce. Onde há temor, há sensibilidade à palavra, há arrependimento sincero, adoração profunda e uma busca verdadeira por santidade. E o texto continua: muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os sinais e maravilhas que aconteciam ali não eram um fim em si mesmos, mas eram instrumentos de Deus para autenticar a mensagem do Evangelho. A igreja primitiva aqui, ela não buscava manifestações como um fim emocional ou espetacular, mas ela vivia num ambiente onde o poder do Espírito fluía naturalmente, em meio à reverência, à oração, à centralidade de Cristo. Então os apóstolos, eles não eram mágicos, como nós vemos hoje, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ver um pastorzinho aí famoso no Instagram, de 12 anos de idade, e ele se diz profeta, missionário, e aí sai falando em línguas e fazendo supostas profecias. Mas onde está a reverência? Onde está o temor? Onde está o agir verdadeiro do Espírito quebrantando os corações? Nós não vemos isso. Porque os apóstolos, eles não eram mágicos. A igreja não era um palco. Os milagres aconteciam para apontar para algo maior, a verdade do Evangelho. E esse poder, então, ele se manifestava não num povo que queria espetáculos, mas num povo que temia a Deus, que levava a sério sua presença, que tinha sede pela glória de Deus. Por isso é sempre perigoso quando a igreja começa a desejar o poder de Deus, desejar milagres, algo extraordinário, mas não deseja a presença de Deus, não se arrepende, não teme verdadeiramente ao Senhor. Porque onde há busca por espetáculo, o Espírito Santo se retira. Mas onde Cristo é exaltado com sinceridade, o Espírito, ele se revela com poder. Ele faz milagres, ele age de forma extraordinária. Imagine uma usina de transmissão. E nessa usina, então, tem alta tensão elétrica. Aqueles cabos grossos, aquelas estruturas, né, imponentes, sinais de alerta por todos os lados. Todos sabem que ali há energia, há poder. Mas ninguém se aproxima de qualquer jeito. Não se vê crianças jogando bola perto, nem pessoas distraídas tirando selfies, porque todos entendem que onde há poder, onde há ali uma alta energia, é necessário ter cautela, é necessário ter respeito. Na igreja primitiva também era assim. O poder do Espírito estava presente de forma palpável. Sinais, maravilhas, milagres, mas tudo isso acontecia num ambiente profundo de temor, de reverência. Um senso coletivo da santidade de Deus enchia aquele povo. E hoje muitos querem poder
mas não querem respeito, não querem reverência. Querem os sinais, mas não querem arrependimento. Buscam manifestações visíveis, mas desprezam a reverência invisível. Esquecem que o Espírito Santo não é uma força para ser manipulada, mas é uma pessoa para ser respeitada, admirada, buscada. Conclusões, então, desse terceiro ponto. Uma fé superficial gera uma igreja rasa, mas uma fé reverente prepara o terreno para o agir de Deus. Segunda conclusão. Onde há temor, há espaço para o Espírito Santo se mover com liberdade. Terceira conclusão. Uma igreja que banaliza a presença de Deus pode até parecer viva por fora, mas por dentro ela está seca. Não perdeu já a sua alma. Porque é possível você ter barulho, ter milagres, ter movimento, ter muita emoção, mas ainda assim está longe do Espírito, porque como nós vimos, o Espírito só age onde há temor e onde há reverência. E qual a aplicação desse ponto para a gente? O temor e o poder caminham juntos. E a pergunta é, você cultua a Deus com temor e reverência ou apenas por hábito e rotina? Você deseja o poder do Espírito, mas tem honrado o Espírito com a sua vida? O seu coração se sensibiliza diante da presença de Deus ou você já se acostumou com aquilo que é sagrado? Ir para a igreja é só mais um hábito normal da sua rotina. A terceira marca da igreja é que uma igreja viva teme a Deus e manifesta o poder do Espírito. Vamos agora para a penúltima e quarta marca, que uma igreja viva vive a unidade e a generosidade prática. Leia comigo os versículos 44 e 45. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, se o temor ao Senhor moldava a atmosfera espiritual daquela igreja, a unidade e a generosidade moldavam a forma como os irmãos se relacionavam. Porque a igreja viva não é apenas correta na doutrina, sensível em relação ao Espírito e no temor a Deus, mas ela também está profundamente comprometida com o amor aos outros, com o relacionamento com os irmãos. Por isso que o versículo começa dizendo: todos os que criam mantinham-se unidos. A unidade aqui é uma unidade real, um vínculo que nasce em primeiro lugar da fé em Cristo. Porque eles tinham experiências diferentes, histórias diferentes, gostos diferentes, culturas diferentes, mas eles tinham um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E isso era suficiente para uni-los e afastar qualquer diferença. Então, essa união espiritual, ela se tornava visível na forma como eles viviam e se relacionavam. Eles tinham uma vida em comum, uma partilha voluntária, uma preocupação mútua uns com os outros. Eles não apenas diziam graça e paz, irmão. Eles viviam como irmãos. Eles viviam como irmãos. E o que isso significa? O versículo continua. Eles tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam conforme a necessidade. Vão ter pastores por aí que vão usar esse versículo para defender o comunismo. Mas essa atitude aqui dos irmãos não era um comunismo imposto. Era uma generosidade espontânea, motivada pelo amor. Eles não estavam apenas doando objetos, eles estavam se oferecendo ao próximo. Porque a graça recebida por meio do Evangelho tinha transformado o coração deles. E eles não estavam mais dominados pelo egoísmo, pelo individualismo, pelo eu. Mas eles estavam dispostos a usar tudo que eles tinham, todos os seus recursos,
como uma forma de edificar o corpo de Cristo e fortalecer a igreja. Como Paulo dirá depois aos Coríntios: conheceis a graça do nosso Senhor, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. Quem foi alcançado pela generosidade de Cristo passa a viver com as mãos abertas. Ele sempre tem algo a oferecer. Ele não vive pensando como eu posso me satisfazer, como eu posso ser servido, como eu posso crescer, mas como eu posso usar aquilo que eu tenho para fazer o outro maior, para servir o próximo, para amar aqueles que Deus colocou na minha vida. Você já reparou o que acontece quando uma brasa é tirada da fogueira? No início ela brilha um pouco, ela parece forte, ainda quente, mas pouco a pouco o brilho vai se apagando, o calor se vai e ela vira cinza. Agora coloque essa mesma brasa de novo no fogo, junto à fogueira, em contato com as outras brasas vivas. Você vai ver que ela vai voltar a se acender, porque o calor se espalha, a chama retorna. E a vida cristã funciona da mesma forma. Isolado, o crente esfria, o desânimo vem, a fé se apaga, o pecado se fortalece, o coração endurece, mas da comunhão do povo de Deus há calor. Há encorajamento, há confronto, oração, ensino, comunhão, partilha. Há vida. A comunhão, portanto, esse versículo deixa claro, não é um acessório da fé. É um dos sinais da saúde espiritual sua e da igreja. Uma igreja fria muitas vezes revela membros isolados, desconectados, distantes uns dos outros. Mas onde há comunhão sincera, há unidade, há calor, há fogo do Espírito mantendo aquela chama acesa da igreja. Conclusões desse quarto ponto. Uma fé viva gera um amor que se sacrifica. Segunda conclusão. Uma igreja onde cada um busca o seu próprio interesse não é corpo, é mercado. E terceira conclusão. A generosidade é uma evidência visível de que o Espírito realmente transformou o seu coração. Como Tiago diz, se um irmão ou irmã estiver necessitado e você disser, vá em paz, mas não fizer nada, de que adianta isso? A fé que não se traduz em cuidado prático, em relacionamentos, em amor pelos outros, é uma fé morta. Então, que aplicações para a nossa vida essa quarta marca nos traz? Você tem visto as necessidades dos outros ao seu redor? Você está disposto a abrir mão de algo que você precisa pelo bem do próximo? Você tem servido a igreja apenas com palavras ou com recursos, com tempo, com coração? Como nós vimos aqui, uma igreja viva, ela divide o pão, ela divide o tempo, o ombro, os recursos. A fé verdadeira não é apenas isso, conte comigo, mas ela aparece com as mãos cheias, abertas, de cuidado e de amor para dar. Porque a quarta marca da igreja, uma igreja viva, ela vive a unidade e a generosidade prática. Agora vamos então para a última marca da igreja viva que o texto apresenta, que ela cultiva adoração, alegria e testemunho. Leia os versículos 46 e 47 comigo. Os dois últimos versículos do texto dizem assim: todos os dias continuavam-se a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, depois de nascer pela aceitação do Evangelho, primeira marca que nós vimos, depois de perseverar na palavra e na comunhão, segunda marca, andar no temor de Deus e na generosidade prática, terceira e quarta marca, nós vemos aqui que a igreja viva, ela floresce numa espiritualidade
vibrante, autêntica, visível. Ou seja, a fé não era algo esporádico, privado. Era o centro da vida diária e se manifestava onde quer que os irmãos estavam. Por isso que o versículo começa dizendo: todos os dias eles continuavam a reunir-se. Então não era uma fé no final de semana, um compromisso esporádico. Havia uma constância, um ritmo de vida marcado e moldado pela presença de Deus. Eles adoravam no templo, eles partilhavam em suas casas, eles equilibravam um culto coletivo e uma vida comunitária. A igreja não era um evento para eles, apenas um momento de reunião, mas era um movimento. E eles estavam sempre ali juntos, compartilhando a vida com Cristo. E eles compartilhavam essa vida com alegria e sinceridade de coração, que é o que diz o versículo. E essas palavras aqui são fundamentais, porque a alegria ela não vem de circunstâncias favoráveis. Não é porque estava tudo bem, mas é porque a presença de Deus estava com eles. E a sinceridade aqui que o versículo traz mostra que o culto não era encenação. Não havia uma religiosidade mecânica, mas corações quebrantados e verdadeiros diante de Deus, que são frutos do Espírito, alegria e sinceridade. E o que acontecia quando eles faziam isso? Isso gerava um testemunho diante do mundo, porque o versículo continua dizendo assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Ou seja, a igreja viva tem um impacto que transborda para fora das quatro paredes, como nós vimos aqui nos eventos evangelísticos que essa igreja tem feito. Porque a sinceridade, a comunhão, a alegria e o amor eram tão evidentes que o povo olhava para aquela igreja, para aqueles irmãos e falava: aí tem algo diferente. Eles não são como a gente. O que tem aí que eu quero participar disso? Eles estão sempre alegres, estão sempre vibrantes, estão sempre animados. E isso gerava então um respeito, a atração. Cristo era tão visível naquela igreja que isso atraía o povo. E qual que era o resultado dessa atração? O versículo termina dizendo: o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Irmãos, o crescimento da igreja não é fruto de uma estratégia humana, mas da ação soberana de Deus. Mas Deus usa uma igreja saudável, uma igreja firme, uma igreja viva, como um instrumento de salvação. A missão é dele, mas a igreja é o meio visível pela qual o evangelho é anunciado e é encarnado. Alguns irmãos perceberam que eu estou alguns quilos mais magro. Emagreci 30 quilos nos últimos 8 meses aproximadamente. E tudo isso foi fruto de muita dedicação, de muita constância, de muita perseverança, muito treino. Porque a verdade é que ninguém ganha condicionamento físico sem treino. A pessoa pode até ter disposição no coração, mas sem constância, sem perseverança, o corpo ele não se desenvolve. E o que o texto mostra é que assim também funciona com a vida espiritual. Porque a oração, leitura, culto, comunhão, tudo isso são exercícios que sem prática diária desses hábitos espirituais, a nossa fé fica fraca, preguiçosa e não há crescimento da igreja. Aquela igreja, ela era viva e ativa todos os dias. O versículo diz, todos os dias eles se reuniam. Então essa perseverança, esses hábitos recorrentes e constantes diários, cultivar esses hábitos espirituais na casa e no templo era o que promovia o crescimento daquela igreja. Tanto em números, porque a palavra diz que aquela igreja era acrescentada novos membros todos os dias, mas também em termos de espiritualidade. Aquela igreja crescia no conhecimento, na graça e na fé por conta de hábitos constantes. Ou seja, nós precisamos perseverar nos pequenos hábitos. Mesmo que no primeiro dia não seja fácil a sua leitura bíblica. E na primeira semana também não vai ser fácil.
Mas depois de um mês fazendo isso todos os dias, você vai se perguntar, por que eu não fiz isso antes? Eu quero ter o meu tempo com Deus. Então, quando tiver a sua rotina toda estressante, toda bagunçada, você vai falar, eu só quero ir para o quarto, eu quero ter o meu tempo com Deus. E você vai ansiar por aquele momento, no final de semana, eu quero ir para a igreja, estar junto com os meus irmãos. Mas tudo isso é fruto da constância, da perseverança. E Deus vai transformando a igreja através desses hábitos diários. Conclusões, então, desse último ponto. Uma igreja viva é uma igreja adoradora. Segunda conclusão. Alegria e sinceridade são frutos do Espírito, do agir do Espírito na vida da igreja. E terceira conclusão. Testemunho é consequência de uma fé vivida com autenticidade. O mundo nota quando a igreja vive o Evangelho com a verdade. É algo espontâneo. Você não precisa se preocupar com estratégias humanas para alcançar o mundo lá fora. É só você viver o Evangelho. O Evangelho vai se tornar visível na sua vida, para todo mundo, através da vida da igreja. Algumas aplicações para a nossa vida, e coisas que nós precisamos refletir. A sua espiritualidade, ela é constante ou ela é ocasional? Você ora quando você deseja? Você lê a Bíblia quando tem tempo? Ou é algo que faz parte da sua rotina e tornou-se hábitos recorrentes? Segunda aplicação e uma reflexão. As pessoas ao seu redor percebem alegria e sinceridade na sua fé? Porque a fé ela é acompanhada por esses sentimentos. Por sinceridade, algo autêntico, e por alegria. Você é uma pessoa alegre porque você tem a Cristo, independente das circunstâncias. Por fim, então, o mundo não precisa de igrejas performáticas, igrejas com espetáculos, mas de comunidades genuínas, onde Deus é louvado com alegria e as relações, então, elas são reais. E o Evangelho é visível através dos relacionamentos. Porque a quinta marca de uma igreja viva é que uma igreja viva cultiva adoração, alegria e testemunho. Imagine uma grande orquestra, vários instrumentos diferentes, timbres distintos, funções variadas. Um toca violino, outro flauta, outro percussão. Cada um tem a sua parte, o seu papel. Mas o que transforma aquele grupo em harmonia não é apenas o talento dos músicos, mas é a presença do maestro. Tira o maestro dessa orquestra. Sem maestro, vira confusão. Cada um pode até tocar, mas fora do tempo, fora do tom, sem direção. Porém, quando os olhos estão no maestro, quando todos seguem a mesma batuta, a música ganha vida. E não qualquer música, mas uma sinfonia que emociona, que inspira, que revela beleza. Assim é a igreja. Pessoas diferentes, dons diferentes, histórias diferentes, mas um só centro: Cristo. Ele é o maestro. Ele dá o ritmo. Ele guia. Ele une. E quando cada membro da igreja vive olhando para Cristo, a igreja se torna uma sinfonia viva, cheia de temor, de comunhão, de generosidade, de poder e de alegria. E a pergunta para nós é: que tipo de música você tem produzido? Está afinado com o maestro? Está tocando em harmonia com o corpo? Uma igreja viva só é possível quando cada parte vive centrada em Cristo. Então é hora de voltar os olhos para Ele e tocar essa melodia da fé com sinceridade, com perseverança e com amor. Porque uma igreja viva, ela nasce do Evangelho e ela vive para o Evangelho. O que vimos aqui em Atos 2 não é apenas um relato histórico, é uma janela para o coração de Deus do que é ser igreja. Por isso que a grande ideia, concluindo aqui o texto, é: uma igreja viva se revela por uma vida coletiva, centrada em Cristo. E tudo isso começa e termina em Cristo.
Porque a igreja é o povo comprado por Cristo. A igreja vive e a igreja é viva porque Jesus morreu e ressuscitou. Ele é o cumprimento da promessa de Deus ao longo da história, criar um povo que o conheça, o adore e o reflita. Essa foi a intencionalidade de Deus ao criar a humanidade. E então em Gênesis, Deus começa a formar um povo novo por meio de Abraão. Em Êxodo, ele liberta esse povo da escravidão para ser a sua morada. Nos profetas, nós vemos a promessa de um novo coração, um novo espírito. E em Jesus, essa promessa se cumpre. Ele é o Cordeiro que tira o pecado e então forma um novo templo, um novo povo. Em Atos 2, com o envio do Espírito Santo, essa nova humanidade, esse novo povo se torna visível. Porque a igreja ele é o povo regenerado por Deus, reunido por Cristo, habitado pelo Espírito e enviado ao mundo para glorificar o Pai. E isso nos traz um chamado a uma resposta. Você faz parte dessa igreja viva? Porque essa passagem nos leva a duas perguntas finais. E a primeira e mais importante: você está realmente em Cristo? Não basta estar na igreja. Não basta frequentar os cultos ou participar de atividades. O que de fato importa é se você nasceu de novo, se você se arrependeu genuinamente e se você creu verdadeiramente no Evangelho. Porque sem Cristo, a nossa vida é vazia, independente do que a gente mostra por fora. O que de fato importa é se você nasceu de novo e se a obra do Espírito regenerou a sua mente, o seu coração. Porque a igreja não é um lugar de reunião para pessoas religiosas. É um corpo vivo, formado por aqueles que foram resgatados, renovados e chamados para viver para a glória de Deus. Então, se arrepender e crer em Cristo é o primeiro passo para você fazer parte dessa igreja viva. Agora, a segunda pergunta: se você já tomou essa decisão e tem a certeza da sua salvação. Em Atos 2, nós vimos que o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Mas os que eram salvos, eles se dedicavam. Eles não estavam apenas no templo aos domingos. Eles estavam vivendo a realidade do Evangelho todos os dias, em todas as suas ações. Eles tinham um coração cheio do Espírito e uma vida dedicada a Deus. Por isso a pergunta para você que já tomou a decisão de seguir a Cristo é: você tem vivido como parte desse povo? Sua fé tem se refletido no seu dia a dia? Você tem sido ativo na comunhão, no amor prático, no discipulado, na evangelização? Ou a sua fé é apenas um momento de culto, um evento no final de semana, um gesto isolado? A igreja viva é formada por pessoas cujas vidas refletem o poder do Evangelho em todos os momentos, todos os dias. Não é apenas um lugar, um grupo que se reúne, é a manifestação da vida de Cristo em cada um dos seus membros. Portanto, não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. Que o Espírito de Deus nos desperte, nos capacite a viver como igreja, de maneira que em tudo que nós fazemos, a igreja seja verdadeiramente viva. E que a igreja bíblica de Jundiaí seja uma igreja viva, que tenha um povo que respira, exala, vive a verdadeira vida em Cristo, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, porque o texto revela a nós uma igreja viva, uma igreja com marcas que nasceu da aceitação verdadeira do Evangelho, que persevera na palavra e na comunhão, que vive numa atmosfera de temor e poder, e que vive na generosidade prática. Que as marcas dessa igreja viva estejam presentes na igreja bíblica de Jundiaí, mas que as marcas da igreja viva estejam presentes na nossa vida, porque o Senhor não nos chama apenas para fazer parte de uma igreja, mas para sermos igreja. E a igreja é tua.
o Senhor a formou. E que obra-prima o Senhor nos deu. E que privilégio é nós participarmos do teu povo, da tua família. Nós não merecíamos, Deus. Tantos pecados, tanta iniquidade, tanta rebeldia do nosso coração, de nos afastar de Ti, de buscar apenas a nossa vontade, mas o Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor nos perdoou através de Cristo, e em Cristo o Senhor formou uma nova igreja, o Senhor nos reuniu como Teu povo, e nós Te rendemos graças por conta da igreja, mas não nos permita negligenciar o privilégio que é fazer parte do Teu povo, da Tua família. Que nós não ignoremos isso, Pai. Que nós não deixemos de lado. Nos dê esse senso de urgência que o Senhor nos chama, cada um de nós, de todos os dias, e não apenas no final de semana, mas todos os dias, sermos igreja, aonde o Senhor nos colocou. É o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus. Amém.